Oi, gente! Espero que vocês estejam bem. Por aqui estamos muito bem. E como vocês podem ver, estou aqui junto às minhas orquídeas, porque sempre tem perguntas relacionadas a como fazer as orquídeas florescerem. O que eu coloco? Como é que eu faço? Por que elas têm flores? Quanto tempo duram? Então eu decidi já começando esse vídeo de hoje respondendo isso, e você sabe que normalmente eu não só respondo, mas eu mostro. Então, aqui está uma parte delas, somente as que estão com flores, porque tem algumas que as flores, na temporada das flores, já secaram. E as que estão aqui, a maioria são rosa, floração rosa. Porque a branca já secou a flor, uma que eu tenho puxado para um rosa bem intenso também já está sem flor. E não me lembro quais outras cores que eu tenho. Enfim, essas aqui são as mais comuns, né? São as mais que tem mais para vender, mas a variação da cor das flores e o tipo da flor é diferente, por mais que elas sejam todas da mesma família. Com exceção essa aqui, né? Que é a nossa sapatilha de judia, né? O sapatinho, enfim, aquela que é um formato de um sapatinho como se fosse de bailarina. Eu costumo dizer que é um sapatinho de bailarina, ó. Não parece realmente um sapatinho de bailarina com a ponta aqui, né? E aí aqui como se fosse o cordão para amarrar? Então, eu gosto de chamar ela de sapatinho de bailarina. Essa é uma orquídea que eu indico muito para vocês, porque ela sempre tem flor, sempre. E agora eu tô só com uma haste floral, mas ela tava com duas. Como a outra tava muito velha, já muito torta, eu decidi cortar e fiquei só com essa. Aí a flor dela dura mais de mês. Aí cai essa e automaticamente aqui, ó, tem um outro botão onde vai soltar outra flor. E assim vai, a haste que vai crescendo e vai soltando novos botões. É uma planta que eu quero de outras cores, né? As outras variações, porque ela tá sempre linda e sempre florida. Desde que eu comprei essa planta, já vai fazer um ano, ela nunca parou de florescer. O segredo eu já mostro para vocês. Aí eu tenho essa outra Phalaenopsis aqui, essas são das Phalaenopsis, são as mais fáceis de cuidar. Ó, como ela é puxando para um lilás, né? E com o amarelinho no meio, e a flor dela é diferente das outras que eu tenho aqui. Então, podem ser da mesma família, mas a variação das flores é diferente. Linda, essa aqui tem 2, 4, 6, 8, vai dar 10 flores, porque tem um botãozinho aqui, vai sair mais um outro aqui. E eu normalmente eu não, digamos, não puxo a haste floral dela para cima quando elas dão a nova floração que já estão em casa. Eu deixo elas fazer exatamente como elas fazem na natureza, cair para o lado. Aí eu tenho essa aqui, ó, que eu acho maravilhosa, a variação aqui na folha, né? Pode ver que ela é diferente daquela outra que eu mostrei. Essa não tem o miolinho amarelo, mas tem essas listras, né, de branco. Acho lindíssima. Essa deu muitas flores e o esquema de cuidados é para todas, é o mesmo. Aí essa aqui, que é uma variação de amarelo com branco, também é uma Phalaenopsis, ó. Todas as flores já estão aqui há mais de um mês também, super saudáveis, sem vestígios de desidratação, sem nada, ó. Lindíssima essa planta. E aí eu tenho essa aqui que tá aqui na cozinha, ó. Ela é parecida com a outra, mas não é igual, porque a flor é menor. Tem o miolinho amarelo e tem as listras também. Essa aqui, ela dá muitas flores, muitas mesmo. Só que tem um pequeno detalhe, ela não pode ficar desidratada, porque senão os botões saem, mas eles acabam caindo. Eu tenho alguns aqui que caiu, porque eu descuidei das regas. Então essa também é uma Phalaenopsis, mas ela dá mais hastes florais, ó. Como vocês podem ver aqui.
Essa eu já nem sei, essa aqui acho que já tá florescendo faz uns 3 meses. E agora vamos para o segredo, né? Esse fertilizante aqui, ó. Aqui na Europa é fácil de achar, mas aí no Brasil tem uma outra que é própria específica para orquídeas, que eu usava bastante, que agora eu não lembro o nome. Mas tem que ser um fertilizante para estimular a floração. Aí eu vou colocar hoje, porque tá na hora de regar elas, aí eu vou mostrar como é que eu faço. Mas é bem simples também, né? Diluído em água. E sempre o mínimo, nunca coloque mais do que o mínimo ali. Tem várias dosagens aqui no dosador, mas por ser algo concentrado, então eu coloco o mínimo possível. E também a orquídea tem alguns segredos. Ela gosta de raízes sempre bem hidratadas, mas o substrato não pode ficar encharcado. De tempos em tempos, normalmente quando para a floração, eu troco o substrato. O substrato nada mais é do que casca de pinos, carvão. Eu já fiz vídeos mostrando como é que eu faço substrato. Eu não tenho agora, mas quando eu for trocar o substrato delas, aí eu mostro. Mas nada mais é do que aquele casca de pinos e carvão. Já vem pronto, né? Se você comprar substrato para orquídea pronto, você já vai ver que aquilo ali funciona. Existem vários tipos de cultivação, né? Cada pessoa se identifica com um tipo de substrato. Eu gosto de usar esse, tem pessoas que usam agora eu me lembro em italiano, sfagno, na verdade é musgo, né? Vamos dizer que é aquele musgo seco que daí você primeiro tem que lavar, tirar o químico que tem nele, deixar de molho, depois você colocar na orquídea. Por que eu não gosto muito daquele lá? Porque ele retém muita umidade. Então aquilo lá é ideal para quando você tem uma orquídea num tronco, ao ar livre, digamos um jardim onde demora para chover. Então aquele ali ajuda a manter a umidade na raiz da orquídea. Já no vaso, dá para colocar, mas tem que tomar muito cuidado porque senão vai apodrecer a raiz. Elas não gostam de sol direto, apesar de que elas podem sim se adaptar, mas aquele sol pleno, escaldante, elas não resistem, porque esse tipo de orquídea são das áreas úmidas, das áreas sombreadas, porque existem uma variedade de orquídeas imensa, né? Tem umas que são de sol pleno, são para terra, se planta no chão, se planta no vaso com terra, mas é um outro tipo de orquídea. Eu gosto dessas, que são simples de cuidar, não tem esse perigo de que as raízes apodreçam. Tem que cuidar com o mofo, principalmente no período em que o ambiente é mais úmido, cuidar para não dar mofo nas raízes, mas é muito simples de cuidar das orquídeas. E a floração delas acontece com a troca de temperatura. Então aqui na Europa eu noto isso com mais facilidade. A troca de temperatura do período do ano faz com que elas floresçam com vigor na primavera. Nós saímos do inverno, elas se encheram de botões e agora elas abriram. Então elas vão ficar florescendo até final do verão. Daí elas entram na fase de dormência para se recompor, né? Que aí quando eu troco substrato, faço todo aquele processo de renovação da energia da planta, que para produzir flor ela consome muita energia e por isso eu sempre coloco uma vez por mês, a cada 2 meses eu molho elas com esse adubo aqui. E muita luz, orquídeas gostam de muita luz, umidade que nem eu falei, mas não sol direto. Se você colocar ela num sol pleno, ela vai queimar e as flores tendem a durar menos, porque as flores são muito sensíveis, então se você deixar exposta ao sol pleno, elas vão queimar e com muita chuva, a força da água vai fazer com que a folha pese e acabe saindo, né, descolando ali da haste floral. E também, por excesso de água, acaba apodrecendo as flores. Quando se tem orquídeas no jardim, normalmente você coloca ela embaixo da árvore, né? Então, querendo ou não, a árvore de uma certa forma vai acabar protegendo ela. Eu tinha no Brasil, lembra que eu tinha aquele meu painel verde no muro? Então, as minhas orquídeas eram ali. E ali no Forte do Verão pegava de manhã um sol bem quente. Então, aquelas que pegavam um sol quente, elas ficavam amareladas. E as outras continuavam bonitas. E aqui eu só cultivo em vaso porque
as orquídeas não resistiriam ao clima daqui. Colocar elas fora agora, na primavera seria o clima perfeito. Mas o verão é muito quente e o inverno é muito frio, né? Aqui na região onde eu moro não neva. Para nevar, a temperatura tem que, né, o clima tem que mudar muito. Mas tem chuva congelada, tem grandes geadas, o vento frio é constante, então elas não resistiriam. Então por isso eu cultivo elas em vasos, né, dentro de casa. Com o passar do tempo, eu vou adquirir novas orquídeas com variação de floração diferentes, mas as minhas favoritas são as Phalaenops e são essa, né, que eu chamo de sapatinho de bailarina, porque são perfeitas, são as que eu mais me identifico e as que eu indico para quem quiser começar a ter orquídeas em casa. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para molhar elas, para que a umidade dure mais, mas que ao mesmo tempo não fique tão encharcado a ponto de apodrecer as raízes. Aqui eu tenho esse meu jarro aqui que ele tem um limite máximo de 1 litro de água. Então eu vou pegar o meu adubo. Esse aqui é líquido, aí no Brasil também vocês vão encontrar o adubo líquido. Vai estar escrito para orquídeas, normalmente para estimular a floração. Aí eu agito para que o produto misture, afinal de contas está parado ali dentro do armário. E a minha tampinha tem os medidores, né? Tem o mínimo, que é o que eu vou usar, e tem o médio e tem o máximo. Como é só para 1 litro de água, então eu vou colocar a medida mínima, ó. Que dá o quê? 10 ml, talvez. Não tem marcado aqui quantos ml são. E aí eu vou colocar 1 litro de água fria. De preferência uma água com mais qualidade. Se você tem filtro, perfeito, use a água do filtro para molhar as orquídeas. Ou então, né, pegue a água da chuva, que é melhor ainda. No meu caso, aqui a água tem calcário, mas a gente tem um produto que tira o calcário da água. Então, a minha água se torna bem mais pura do que se fosse cheia de calcário. E aí eu vou pegar a orquídea e vou colocar dentro desse jarro e vou deixar por uns 5 minutos ela imergida, né, submersa, sem molhar as flores. Se você cultiva elas dentro de casa, evite molhar as flores. Ó, a minha já tá com as folhas cheias de pó. Também procure manter sempre limpinhas as folhas, porque normalmente as plantas respiram pelas folhas, então manter elas limpas ajuda na saúde da planta. E agora é só deixar aqui por uns 5 minutos, depois tira, deixa escorrer e tá pronta. Uso esse método para todas as minhas orquídeas, independente de serem Phalaenopsis ou não. Eu só tenho uma, né, de outra espécie, mas ela funciona para todas as orquídeas. Normalmente vai estar escrito na embalagem, né, do adubo se serve para todas ou para um tipo específico, mas normalmente serve para todas. Então deixa ali ela submersa por uns 5, 10 minutos, até que você vê que tá bem hidratado o substrato e que na hora de você tirar dali ele vai escorrer bem. Quando você compra uma orquídea, procure trocar o substrato dela o mais breve possível, porque embaixo, no meio da raiz, tem um tipo de uma esponjinha, uma espuminha que o agricultor coloca justamente para manter mais umidade. Afinal de contas, são muitas, eles não têm como estarem ali olhando qual precisa de água e qual não precisa. Então, esse é um método que eles usam para manter a umidade na planta. Só que lá ela está numa estufa, num ambiente que circula mais ar, que é um pouco mais quente, então ela mantém essa umidade sem prejudicar. Agora, quando você traz para casa, muda totalmente o ambiente e aí tende a apodrecer a tua planta por causa que tem essa espuminha no meio. Então, regue menos quando você traz, se você não quer mexer com ela por causa da floração, regue pouquinho, o mínimo que você puder para que ela não apodreça ali. E quando, né, a floração terminar ou se você quiser mexer nela antes,
tira aquela espuminha que tem ali no meio, você vai ter que tirar todo o substrato, tirar aquela espuminha e aí eu já aproveito e coloco o substrato novo e aí você não perde a planta. Que às vezes você paga caro por uma orquídea e vê ela e perde aí em um mês, nem às vezes menos que isso. Eu não pago caro aqui, normalmente eu pago máximo 5 euros nas orquídeas, porque eu compro ou no mercado, ou então quando eu ia na IKEA, tem algumas que eu comprei lá, que é o preço também entre 5 e 7 euros, e aí eu compro de lá. No mercado, quando elas chegam, assim, no dia que chegam, elas sempre estão com um preço variando entre 8 e 10 euros. Mas de passada uma semana, ela cai para 5. Então eu vou lá e compro quando tá 5 euros. Uma dica importante, olhe sempre as raízes antes de comprar. Dá uma olhada nas folhas para ver se tá tudo bem saudável, que não tem vestígio de fungo, nem de inseto, porque senão você traz para casa ela já doente e ela não vai durar. E se você tem mais plantas, corre o risco de você passar esses fungos para as outras plantas. Mas é isso, então é assim que funcionam as orquídeas. Deixe elas num ambiente bem claro, sem sol direto, que tenha ventilação, né? Porque sabe que plantas também precisam trocar o ar do ambiente, porque afinal de contas é uma das formas de nutrição delas, um ar puro e saudável. Adubo uma vez por mês, com adubo normalmente adubo solúvel em água, não adubo seco, porque pode ser que você queime as raízes. Troca o substrato depois que ela para de florescer e quando tá florida não molha as flores. Quiser molhar as folhas, molhe, mas de preferência seque o miolinho. Deixa eu pegar aqui. Vocês podem ver que a minha tá virada aqui, ela foi para frente. Por quê? Porque é normal da planta, é assim que ela é cultivada, né? Que ela se cultiva na natureza, por quê? Para não acumular água aqui, ó, no centro. Que se fica água acumulada aqui, apodrece todas as folhas. Então já é uma forma de defesa da planta. Se você atua, tá em pé, que normalmente quando a gente compra, ela vem em pezinha, né? Em retinha, assim para cima. Aí você molha, pode molhar as folhas, mas seque aqui o centro. Seque atrás das folhas aqui, para que não fique água acumulada. E essa aqui tá exatamente como ela é na natureza, né? Mais deitadinha já para defesa, para não encher de água aqui. As flores, por ser pesadas, elas tendem a cair para os lados. E limpem as folhas, ó. A minha tá cheia de pó, ó. Mantenha sempre as folhas limpas. Eu vou limpar elas, que nem quando lava, né, as folhas, daí já a poeira já sai. E as raízes é muito importante você sempre plantar orquídeas em vasos transparentes, porque você acompanha as raízes, vê se tá seca. Tchau, Maria. Ciao, Grazia. Ascolta, scendi un attimo giù, porta una ciotolina che ti do un po' di macedonia per i bambini. Ah, ok, vengo. Va bene. Tchau. Que assim você pode ver se as raízes estão saudáveis, se estão secas, quando precisa molhar, ó, essa aqui tá precisando de água. Normalmente quando as raízes estão hidratadas, elas ficam bem verdinhas. A minha dá pra ver que aqui um pouquinho tá verde, mas o restante já tá meio esbranquiçada. Então é porque ela tá seca e precisa de água. Ó, aqui atrás dá pra ver um pouquinho mais verdinho. E aí também você consegue ver que o substrato, né, tá seco. Ó, dá pra ver a diferença dessa aqui que eu já deixei ali por imersão, ó. Já começa a ficar verdinha a raiz dela, porque significa que ela tá hidratada. Então o substrato também tá molhado, dá pra ver, né? E é isso. Esses são os cuidados que tem que ter com as orquídeas. São simples, são fáceis e é prazeroso, né? Tipo, você tá na hora de molhar, tu enche ali um jarrinho, um pote que você tenha em casa, desde que não afunde as flores e as folhas, né? Deixa ali por uns 5 minutos, vem, escorre a água, ó. Ainda tá pingando um pouquinho. Põe no pratinho, deixa escorrer tudo, tira a água do pratinho e coloca de volta no lugar onde você costuma deixar. Essa aqui e a outra que tá ali molhando, normalmente elas estão no banheiro,
que é o lugar mais claro da casa, onde elas ficaram no seu período de repouso, né? Ficaram todas lá naquela prateleira que eu tenho no alto lá do banheiro, porque ali é o ambiente mais claro durante o ano inteiro. Aí agora que elas estão com flores, eu espalho, né? Tem na sala, tem aqui na cozinha, tem lá no banheiro. E terem muitas outras orquídeas, né? Com o tempo vocês vão ver que eu vou adquirir outras e outras colorações, né? Que são várias. A variação da cor das flores, né? Enfim, é uma imensidão, né? De cores, formatos, textura, das próprias Phalaenopsis. Né? Elas têm essa variação bem alta. Tamanhos também, tem as mini, tem as grandes, tem as média. E mini eu tenho duas. A planta em si deixa de ser mini quando você passa ela para um vaso maior, mas a flor ainda continua sendo pequena. A única coisa que se mantém como mini são as flores. O pé dela, a toceira dela em si cresce. A minha era pequenininha assim, já está grande. Até ela tem um pouco de flor, a branca. Vou pegar lá porque eu vou trazer para molhar todas aqui na cozinha, já que eu tô fazendo isso aqui. Aí eu mostro para vocês como é que tá as florzinhas da mini. Ó, essa é a minha mini branca. Ela já deu flores aqui, as flores secaram, caíram. Aí eu pensei, né, daqui uns dias eu corto a haste, já que ela parou de florescer. Mas olha só, quantos botões estão saindo e já tem uma flor aberta. Então a florzinha da mini se mantém pequena, mas a planta em si ela cresce, ó, tanto que a minha já não é mais mini. Quando eu comprei, ela era metade aqui do tamanho dessa folha aqui, era as folhinhas dela. E aqui ela já cresceu bastante, né? Porque eu plantei ela num vaso maior. Dá pra ver raízes aqui também, ó. Aqui a raiz dela, desidratada, é claro. Mas agora eu vou molhar. Essa é a última pink que eu comprei. Paguei 5 euros por ela. E ela parou de florescer, eu cortei a haste, porque eu queria realmente que ela parasse de florescer. Mas a primeira coisa que as orquídeas fazem depois que param a floração, que se tira a haste floral, é soltar folhas novas. Ó, ali ó, aqui já tem uma folhinha nova. Então, quando a planta faz isso, logo depois que para de florescer, é porque ela tá super saudável. Aí a minha tá com as folhas viradas assim para cima por causa da embalagem, né, que vem, que eles normalmente pressionam as folhas assim, e eu não puxo elas para baixo, porque as folhas das orquídeas são super delicadas, então se você forçar aqui vai quebrar. Quebrou, ela seca e não tem mais como recuperar. Então deixo ela assim que com o tempo ela vai se virar sozinha. Esse aqui já está precisando que eu troque o substrato, ó. Dá pra ver que o vaso já tá muito cheio, com as raízes muito expostas, e o substrato tá na hora de substituir. Esse é o que eu comprei. Esse aqui, então, eu ainda não troquei o substrato, vou trocar assim que possível. E para limpar as folhas, pega um paninho macio, úmido, só com água mesmo, e passa. Se ela tiver com algum fungo, digamos, deu cochonilha, porque quando elas ficam muito secas, costuma dar cochonilha, aí você passa um pano com detergente em toda a folha. E não só isso, né? Aí você tem que fazer cuidar dessa planta quando ela tá com cochonilha, porque vai destruir, ela vai comer toda a planta, além de passar para todas as outras. Para cochonilha, normalmente eu uso água e detergente neutro. Coloca, né, umas gotinhas de detergente neutro num litro de água, uma colherzinha de café e borrifa em toda a planta, tudo. Folha, principalmente as raízes. Se a cochonilha estiver nas raízes, o ideal é você trocar tudo o substrato. Lava ela, põe ela embaixo da torneira, lava e troca todo o substrato para você eliminar os vestígios de cochonilha. Normalmente as cochonilhas ficam aqui e no centro, porque é onde tem, né, é dali que elas se alimentam, onde
tudo mais novo, mais jovem. E aí você lava toda ela com detergente e água, enxagoa bem e replanta um substrato novo. Monitora a planta. Se continuar aparecendo cochonilha, você continua passando água com detergente até você eliminar totalmente. Eu, pelo menos, cuido das minhas quando aparece, que é muito raro. Assim, funciona. Mas tem casos que precisa colocar também um pouco de bicarbonato, mas aí tem que ser uma dosagem certa para que não queime a planta. E quando você lava ela com água e detergente, você não pode deixar a planta pegar sol, tem que ficar na sombra. Não precisa enxaguar quando você está fazendo um tratamento para cochonilha, mas tem que monitorar sempre e continuar dando banho todos os dias até você eliminar todo o fungo, né? A praguinha, que é esses bichinhos, que na verdade nada mais é do que um bichinho que se alimenta da seiva das folhas e acaba com a planta. Ó, vocês veem que eu tô usando o mesmo pano sem lavar para passar em todas elas. Por quê? Porque todas estão saudáveis. Se tivesse alguma doente aqui, eu já não podia fazer isso, porque senão eu vou transmitir o vírus, né? Vou transmitir a bactéria ou o fungo para as outras plantas através do pano sujo. Mas como as minhas estão todas saudáveis, então eu posso usar o mesmo paninho para tirar o pó. Elas adoram ficar com as folhas brilhantes assim naturalmente, não passem nada nas folhas. Eu vejo muita gente passando óleo, sei lá que coisa arada nas folhas das plantas. Não faça isso. Além de não ser bom para a planta, vai puxar mais poeira, vai grudar, por causa da gordura que tá ali, gruda a poeira e a planta começa a sofrer. Passe só um pano úmido com detergente quando for necessário, uma gotinha de detergente só bem espalhada, mas se não, só um paninho úmido na água, ela já vai ficar brilhante, ó. Ela já desenvolve seu brilho natural, não precisa passar óleo. Isso não serve só para as orquídeas, é para todas as plantas. Não vai nessas dicas furadas que tem na internet de passar óleo e coisa nas tuas plantas. Você vai acabar perdendo ela. Na natureza, elas não usam óleo para ficar com as folhas brilhantes. Então, por que nós temos que colocar só porque elas estão na nossa casa? Então, só limpe ou lave, né, as folhas. No meu caso, eu vou só limpar para elas não molhar o centro das folhas. E tá tudo certo. Brilho natural. E a planta brilhante significa que ela tá saudável. É o brilho próprio dela. Eu só tô tirando aqui a poeira. Ela vai brilhar naturalmente porque ela tá saudável. Se ela tiver sem brilho é porque ela tá doente. Olha só a diferença dela depois de molhada. Olha como fica verdinha as raízes. É assim que tem que estar a maior parte do tempo, verdinha, porque daí assim ela tá hidratada. Mas ainda escorrendo água do substrato. Tipo, o meu pratinho que tá com água, agora eu tiro a água do pratinho e coloco ela de volta no lugar que normalmente ela fica, no ambiente super claro, longe do sol. Outra coisa, devo jogar água toda vez que eu trocar, digamos, molhei uma orquídea para colocar outra, tenho que colocar água nova? Não. Se a planta está saudável, você pode usar a mesma água para todas. É claro que a água vai descendo, aí você coloca mais um pouco de água, mas não coloca mais o adubo. Você só vai colocar o adubo se você trocar de água, porque senão acontece a superdosagem do adubo e onde sabemos que tudo que é em excesso não faz bem para ninguém, inclusive para as plantas. Então, não precisa você trocar a água toda vez que você for molhar uma diferente da outra, se estiverem todas saudáveis. Caso você tenha uma que está doente, aí você não pode fazer isso, senão vai adoecer todas as outras. Ou deixa aquela que está doente para molhar por último,
ou então molha ela separada. Ó, essa aqui já é uma folha nova, porque essa aqui é uma branca que parou de florescer faz o quê? Um mês, eu acho. E tá bem seca, porque o vaso tá flutuando aqui. Já coloquei elas, cada uma no seu devido lugar, tem só duas ali que estão esperando para ser molhadas. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, de como é que eu cuido das minhas orquídeas, o que eu faço para elas florescer. Mas não é nada demais, né? E plantas são ligadas à nossa energia, então quanto mais energia boa você tiver e a sua casa junto, mais bonitas elas ficam, mais elas se desenvolvem, menos elas adoecem. Normalmente, plantas que adoecem com muita rapidez é a energia da tua casa. Não vem me dizer que as plantas não absorvem as energias, porque sim, tudo ao nosso redor é movido a energia, seja ela boa ou ruim. E aí cabe a nós, né, filtrar as energias dentro da nossa casa. Deixe o ar circular na casa para que sempre tenha ar fresco. Plantas gostam de ares bons, né? Ar limpo e luz, mas sem sol direto. Água na medida certa. Quando eu molho? Quando você vê que as raízes estão sequinhas, começando a ficar brancas e que o substrato já está seco. É muito fácil ver quando as orquídeas precisam de água. Quando você coloca ela numa árvore, se chove com frequência, você não precisa molhar. Agora, se não chove, você tem que regar pelo menos uma vez por dia, dependendo do lugar, até 2 vezes, para que as raízes tenham sempre umidade, não encharcada, mas ficarem com bastante umidade, já que, né, tem o vento, tem o sol que seca com mais rapidez. Devo adubar as orquídeas que estão nas árvores? Sim, é fundamental adubar. Tem aquele foliar, eu não gosto, eu prefiro o que vai no substrato, nas raízes, né? Que é onde na verdade a planta se alimenta, mais pelas raízes do que pelas folhas. Enfim, as orquídeas são aéreas, né? Na natureza elas não, da forma certa, elas não têm substrato, elas mesmas tiram os seus nutrientes das árvores, mas podem ver que normalmente elas estão em áreas sombreadas e mais úmidas, ricas, com um ar rico em nutrientes e, né, aí vem a chuva, vem os pássaros, a caule das árvores são riquíssimos para elas. E aí elas florescem em períodos variados também. Não pense que a orquídea na natureza vai florir o tempo todo, porque não é assim que funciona. Tem todo um ciclo também. E a oscilação de temperatura ajuda a fazer com que ela floresça mais ou menos, né? Tem uma orquídea que não floresce por muitos anos. Talvez seja que a planta não tem esse processo de oscilação de temperatura. Está um pouco mais frio e ir para o quente ou vice-versa. Quem mora no Nordeste sofre, eu acho que um pouco mais para cultivar orquídeas, por causa que lá não tem oscilação de clima, né? Quem é do Nordeste? Vocês têm orquídea? O que vocês fazem para que as orquídeas floresçam? Deixem aí nos comentários, que também vou adorar saber, já que o clima de vocês é mais ou menos sempre o mesmo. Eu já venho do Brasil, de uma região onde tinha oscilação de clima, né, de temperaturas, então era fácil fazer as orquídeas florescer. E aqui mais ainda, né, por causa dessa oscilação de clima bem brusca que temos aqui de uma estação para outra. Vou encerrando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.